Os comentários que eu vou fazer a seguir são relativos às mudanças operadas no sistema de tratamento da tuberculose no Brasil, a partir da adoção pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia a partir do ano de 2009. Na apresentação anterior, eu me referi à revisão sistemática que nós fizemos, no sentido de revelar, com base nas melhores evidências, o suporte técnico que nós necessitávamos para que o Brasil tomasse a decisão de mudar o seu sistema de tratamento. E eu vou mostrar nesse slide aqui os resultados parciais ainda, não são resultados já preparados para a publicação final, do segundo inquérito nacional de resistência, mostrando, nós sabíamos, pelo primeiro inquérito nacional de resistência realizado no final da década de 80, no final da década de 90, que o Brasil tinha uma resistência à isoniazida de 3%, que passa para 6% no segundo inquérito. Ou seja, no intervalo de 12 anos há um impacto na evolução dessa resistência que não é surpreendente, como eu referi, mas ele é significante. Então nós poderíamos dizer que esse resultado era uma luz amarela bastante importante, que chamava a atenção de que algo deveria ser feito para a qualquer preço proteger a rifampicina, dado ao fato de que nós sabemos que a rifampicina e a isoniazida são a dupla bactericida de maior eficácia para tratamento da tuberculose. A resistência à rifampicina igualmente passa de 0,4, 0,5 para 1,5 nos casos novos, portanto eu estou falando aqui de resistência primária. Em termos de resistência a pelo menos um fármaco, entre todos os casos novos, a pelo menos um fármaco, 10% dos casos apresentam resistência, e em termos de multiresistência, que é o mais importante, embora esse número seja muito pequeno, vocês se lembram que eu fiz referência de que há taxa de resistência primária muito mais alta, inclusive em países próximos de nós. Em cada caso novo de tuberculose se verifica entre um número X de pacientes estudados uma taxa de resistência primária à rifampicina mais a isoniazida, que é a definição clássica do que é tuberculose multiresistente. Ela passa de 0,9 para 1,4%. Então isso é importante, isso não é um sinal vermelho, eu diria, mas é um sinal amarelo, a laranja, se eu assim pudesse dizer, que nos levou a tomar uma decisão, a nosso juízo, bastante correta. Nós poderíamos dizer e sumarizar essa informação que existe, sem dúvida nenhuma, pela revisão sistemática, pelas evidências de literatura, pela experiência dos demais países, e aqui é interessante referir a vocês que o Brasil era o único país, até 2009, de importância epidemiológica, que ainda usava apenas 3 fármacos na fase intensiva de tratamento. Então, os outros países eram países pequenos, onde o número de casos é realmente muito pouco significante do ponto de vista epidemiológico, como Nova Zelândia, Andorra, Irlanda, Islândia, países que têm dezenas ou centenas de casos e não 70 mil casos como o Brasil. Então, nós poderíamos dizer que existe, sem dúvida, consenso internacional e existe, sobretudo, grande plausibilidade biológica para que o esquema terapêutico de tuberculose com 4 fármacos seja vantajoso no sentido de prevenir resistência, reduzir a mortalidade e reduzir o abandono, evidentemente aumentando a adesão ao tratamento. Existem, sem dúvida, revisões sistemáticas sobre o impacto da resistência aos fármacos no resultado do tratamento da tuberculose. Houve aumento comprovado nas taxas de resistência primária à rifampicina e à isoniazida no Brasil, entre o primeiro e o segundo inquéritos nacionais de resistência. Há uma necessidade precípua no Brasil de aumentar a adesão aos tratamentos, facilitando a supervisão, reduzindo o abandono e prevenindo a resistência. E há uma necessidade de investimento de grande porte no diagnóstico, no oferecimento da cultura. Hoje nós sabemos, há muito tempo nós sonhamos com a cultura, com a oferta de cultura universal para todo caso de tuberculose diagnosticado. Hoje no Brasil apenas o Estado do Espírito Santo tem uma experiência de oferecer cultura universal para todos os pacientes diagnosticados com tuberculose. Sem dúvida, esse sonho pode não ser necessário se efetivamente os métodos moleculares rápidos, aos quais eu já me referi, se mostrarem factíveis de serem utilizados em larga escala
no serviço de saúde. Então, esses investimentos são muito importantes. Em termos de mudança de tratamento, esse slide mostra o resumo de como ficou o sistema de tratamento, começando aqui pela minha esquerda, com o paciente chamado VT, ou seja, o paciente que chega ao serviço de saúde, ele receberá o chamado esquema básico, composto pela associação de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, durante o período inicial de 2 meses. Para isso, o Brasil adotou a formulação chamada FDCs, que são doses fixas combinadas no mesmo comprimido. Isto significa que não mais o paciente usará, ele teria que usar 9 comprimidos por dia, se ele fosse usar o tratamento convencional com formas isoladas, com 2 de rifampicina, 3 de etambutol, 4 de pirazinamida, e ele vai usar apenas 4 comprimidos por dia, o que sem dúvida nenhuma facilitará, é a nossa expectativa, a adesão ao tratamento. Uma outra modificação importante é a redução das doses. O Brasil também estava muito sozinho na utilização de doses de isoniazida de 400 miligramas. Nós já havíamos reduzido para profilaxia, para tratamento da infecção latente, de 400 para 300 miligramas desde o consenso de 97. No entanto, nós havíamos preservado a formulação de 400 miligramas para tratamento. Isso, na verdade, teve uma razão de ser. E hoje nós nos perguntamos se a decisão de mudar ou não deveria ter sido tomada há 10 anos atrás. Isso é obviamente uma discussão, mas a isoniazida é o único fármaco para tratamento da tuberculose que tem a sua ação dose relacionada, e foi por essa razão que nós mantivemos o tratamento na formulação já reconhecida de 300 miligramas de rifampicina mais 200 de isoniazida em cada cápsula para o tratamento. No entanto, a dose fixa combinada, o Brasil não formula esses medicamentos até o momento. Nós estamos adquirindo no mercado internacional de um produtor qualificado pela Organização Mundial da Saúde, e essa é a medicação que vem sendo utilizada em todo o Brasil já desde o início desse ano de 2010. Esses comprimidos são formulados, portanto, com uma dose menor de isoniazida. A dose de rifampicina é a mesma, a dose de pirazinamida igualmente se reduz de 2 gramas para 1,6 gramas, portanto cada comprimido com 400 miligramas, e igualmente a de etambutol de 1,2 para 1,1 grama no conjunto dos 4 comprimidos.